do Senhor, toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Boa noite, meus queridos! Graça e paz, como é que você tá? Que legal podemos estar juntos, que legal podemos ter esse tempo aqui na presença do nosso Deus, esse tempo contigo, esse tempo precioso com você aqui. Queria aqui dizer para você que todas as segundas-feiras a gente tem orado, nós temos clamado ao Senhor, temos buscado a face do nosso Pai, às 18h30 lá na igreja, segundas de intercessão. Nós temos estado com um grupo lá, um grupo pequeno de pessoas, mas nós temos ido lá, orado e temos buscado ao Senhor e temos visto Deus responder às nossas orações. Também queremos comunicar a você que nesse próximo, o último sábado que passou, né, o sábado agora do dia 12,
foi o último encontro deste ano da Rede Jovem, né? Então os jovens agora fazem uma parada nesse sábado, muitos começam a sair de férias, aquelas coisas todas. Então a gente faz aquela parada e aí no próximo ano aí a gente retoma, nós voltamos aí com a corda toda, com tudo, com a galera toda empolgada para a gente dar continuidade a essa linda caminhada aí que nós temos tido aos sábados aqui com os nossos jovens, tá bom? Então você não pode deixar de estar orando por esses jovens para que na volta, no retorno deles, a gente possa estar aí de novo aí muito empenhado, com bastante desejo de fazer as coisas e realizar a vontade do nosso Pai. Beleza, queridos? Olha só, deixa eu te dizer uma coisa. Agora, como a gente não vai poder ter o nosso culto de Natal, a gente já sabe que nós não vamos poder estar como igreja todo mundo junto, devido a essa pandemia, devido toda essa questão aí de isolamento social, né? Nós vamos ter o nosso culto na igreja normal, mas nós não vamos ter aquele culto de Natal, que a gente sempre gosta de fazer, recebendo convidados, recebendo os amigos. Nós não vamos poder fazer isso. Mas aí, inspirados pela Igreja Batista da Conde, né? Igreja Batista da Conde de Porto Alegre, uma ideia deles, uma ideia lançada por eles, nós vamos aí, inspirados por eles, nós vamos acompanhar eles numa ideia muito legal, muito fantástica, e nós vamos lançar uma campanha de Natal para esse ano. Uma campanha de Natal que tem como ideia base aí poder surpreender o seu amigo, seu irmão, um familiar, alguém que você gostaria muito de surpreender, que você gostaria de presentear, tá? Então nós estamos mandando aí durante essa semana um encartezinho para explicando e dando algumas ideias daquilo que nós podemos fazer como igreja, como irmãos, como igreja vivendo em comunhão. A gente precisa então abençoar essas pessoas e esse encartezinho aí vai nos dar aí essa ajuda, vai nos ajudar aí a abençoar as vidas, tá? Então você, membro, já deve ter recebido o seu encarte. Se você ainda não recebeu, vai receber ainda, fica tranquilo. E aí dentro desse encarte, nós temos algumas sugestões e algumas coisas para você poder realizar aí como igreja, como membro, tá? Por exemplo, ali, nós vamos ter ali uma carta, né? Uma carta, e dentro daquela carta ali tem umas dicas como você vai poder escrever essa carta, como é que deve ser escrita essa carta. Tem uma receita, e essa receita vai te ensinar a fazer ali um brownie, né? Um bolinho para poder presentear o seu amigo, o seu irmão, junto com essa carta, tá bom? E além do brownie, cookies, né? E algumas outras coisas. E aí tem uma sugestão maravilhosa, quem gosta de ler e quem gosta de presentear livros, né? Vai ter uma sugestão de também comprar um livro, ou seja, montar um kitzinho, né? Então um livrozinho ali, quem sabe uma devocional, né? Do Boa Semente, né? Mais um bolinho, se você não quiser fazer, né? Compra já pronto lá, né? Essas coisas todas, mas escrever uma cartinha pessoal. E deixa eu te dar uma dica, tenta escrever com a próprio punho, caneta, sabe? Sem fazer aquilo no computador. Vamos fazer uma coisa bem pessoal mesmo, algo assim bem pessoal. Então eu quero te encorajar, eu quero te desafiar a você ler todo esse encarte e aí através disso você poder abençoar a vida de alguém, presentear a vida de alguém. Você líder de pequeno grupo, olha, já pode estar agitando o seu pequeno grupo aí, você que tem o teu pequeno grupo, você que tem amigo lá no seu trabalho, quem sabe, já pode fazer isso para você presentear essa pessoa, já que nós não vamos poder passar esse tempo juntos. Tá bom, querido? Avisos dados, espero que você se inspire muito com essa ideia que já disse, né? Não é nossa, mas é inspirado pela Conde, você possa aí estar abençoando vidas. Deixa eu te fazer uma pergunta, vamos louvar a Deus? Tá legal aí? Quer louvar o Senhor com a gente? Quer adorar esse Deus maravilhoso? Então vamos louvar juntos. Vamos entoar louvores ao nosso Deus. E eu já volto para ministrar ao teu coração aquilo que Deus colocou no meu coração nessa noite. Fique comigo. Venho a ti,
E se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Senhor, eu preciso mais e mais, preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Beleza, estamos de volta então para compartilhar aquilo que Deus colocou nos nossos corações para a noite de hoje. Deixa eu te falar algo que eu gosto muito de fazer e a gente tem vivido muito com isso, né? Que é orar, falar com Deus, poder falar com o Senhor, poder entregar ao Senhor os nossos clamores. Isso é gostoso demais. E hoje à noite eu queria compartilhar um pouquinho disso com você. Na segunda-feira, nós temos sempre as nossas segundas de intercessão. Segunda-feira nós saímos da nossa oração, nesse tempo de busca ali na igreja, né? E quando nós estávamos indo embora, então uma das nossas irmãs, uma das pessoas que estava lá conosco, né? E veio até nós e disse assim, como é gostoso falar com Deus, né? A gente passa um dia tão atarefado de tantas coisas, mas como é gostoso poder tirar esse tempo para falar com Deus. A gente sai muito mais leve daqui. Irmãos, não é muito tempo, né? A gente passa ali uma horinha juntos para falar, para orar e pedir por algumas questões, por algumas coisas, né? E Deus aí está nos abençoando cada vez mais. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre essa importância de orar, essa importância de nós buscarmos ao Senhor, de estarmos com o Senhor. Eu queria sugerir como tema para hoje de noite, meu tema para que a gente possa falar hoje à noite, compartilhar com você hoje à noite ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Isso foi uma fala dos discípulos quando estavam com Jesus lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, o versículo 1. Né? Se você olhar o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 1, nós vamos ver assim, escrito lá. Certo dia, Jesus estava orando. Em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. E logo depois, então, Jesus Cristo vai fazer aquela oração maravilhosa que é a oração do Pai Nosso, né? Então ele ministra isso, ele mostra aos seus discípulos aquela oração e aí então ele traz esse ensinamento. Mas sabe que quando eu começo a olhar e começo a ver nessas linhas, nessas falas dos discípulos aqui, né, a gente consegue e começa a perceber que, na verdade, os discípulos não estão aqui pedindo simplesmente, Senhor, como é que eu devo orar? Né? Como é que eu preciso orar? Né? Como é que deve ser a minha postura quando eu vou orar? Como é que eu devo estar quando eu vou orar? Ensina-nos a orar. Um dos discípulos de Jesus pediu a ele um dia. Agora, não foi que eles não entenderam como falar com Deus em voz alta ou em pensamento. Se a gente olha para a história bíblica, nós vamos perceber que provavelmente os seus pais certamente os ensinaram as orações. Os seus pais certamente em casa, quando eram crianças, ensinaram. Nós vamos lembrar da celebração de Páscoa. Então eles comiam cordeiro juntos, eles ouviam juntos da maneira milagrosa em que Deus redimiu o seu povo na escravidão do Egito. Então eles provavelmente davam graças pelos testemunhos, pelos milagres e pelo favor de Deus ao povo do Egito.
Eles participaram com frequência na adoração e ritual nas sinagogas. Porém, quando viram o quanto Jesus orava, quando perceberam o quanto Jesus orava ao seu Pai com a intensidade que ele orava e como ele foi abençoado através dessas horas de orações, eles sabiam que nas suas vidas, as suas vidas de oração, faltava algo muito importante. E perceba, querido, que o que a gente pode compreender entre linhas, o que a gente pode compreender quando nós paramos e olhamos para esses discípulos, é justamente isso. Quando ele fala para o Senhor, me ensina a orar, me ensina a orar como o Senhor tem orado, me ensina a orar como o Senhor tem vivido, me ensina a orar a ponto de eu ter a mesma vida de oração que o Senhor tem tido. Me ensina a orar a ponto de eu perceber como é importante e como isso é essencial para a minha caminhada. Me ensina a orar a ponto de eu perceber que eu não posso ficar de fora, que eu não posso ficar sem ter esse momento de vida contigo, Pai. Isso que os discípulos estão querendo mostrar, é isso que os discípulos querem viver, é isso que os discípulos querem sentir quando ele pede para Jesus, ensina-me a orar. Ensina-me a orar para que eu possa ter as experiências que o Senhor tem tido. E com certeza, querido, alguns questionamentos vieram aos seus corações, vieram aos corações de discípulos. Por exemplo, por que Jesus ficou tão fortalecido e refrescado através do seu tempo de oração? Como é que Jesus podia ficar tão fortalecido e tão forte desse tempo de oração? Como ele podia ter o mesmo consolo e fortalecimento? E hoje também nós podemos nos fazer alguns questionamentos. Você tem o mesmo desejo? Você tem o mesmo desejo dos discípulos de perguntar e de pedir, Senhor, me ensina a orar? Sua vida de oração não está faltando algo? Ou quem sabe você nem tem uma vida de oração? E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver a Bíblia nos dando algumas histórias, alguns versículos que podem guiar os nossos corações e motivar-nos a uma vida de oração mais ampla. E esse vai ser o meu desejo aqui nessa noite. Levar você a olhar para a palavra de Deus, levar você a olhar para as Escrituras Sagradas, a olhar para aquilo que a palavra de Deus tem, e através disso trazer ao seu coração um desejo maior de buscar o Senhor, um desejo maior de orar, um desejo maior de ter intimidade com o Pai, um desejo maior de viver com intensidade como o próprio Jesus vivia. Um desejo, e trazer ao teu coração, quem sabe, o mesmo desejo dos discípulos, dizendo, ei Pai, ei Jesus, me ensina a orar como o Senhor tem orado, me ensina a orar como o Senhor tem orado, me ensina a viver intimamente como o Senhor tem vivido. E aí nós vamos olhar para a palavra de Deus, nós vamos olhar com carinho para a palavra de Deus e para aquilo que a palavra de Deus tem para nos ensinar aqui, e através disso aprender com a palavra de Deus e ver o que ele tem para cada um de nós. Pois bem, nós sabemos que os discípulos aqui pedem ao Senhor que ele os ensine a orar. E quando ele fala isso, de novo, para ficar guardado no teu coração, o desejo dos discípulos é que eles ficassem parecidos e vivessem a intensidade de oração que o Senhor Jesus estava vivendo, a intensidade de oração que o Senhor Jesus vivia naquele momento ali. Então esse é o pedido dos discípulos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver a palavra de Deus tratando essa questão de oração como algo muito importante. Como algo muito importante para a vida deles, como algo muito importante para a minha vida e para a sua vida. Então eu já quero te convidar a você ir até o livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, e lá em 1 Tessalonicenses nós vamos ter um primeiro mandamento. Nós vamos ver aqui Paulo escrevendo para a igreja de Tessalônica, e nós vamos ver aqui uma primeira ordenança, um primeiro mandamento, uma ordem para que a gente possa trazer para os nossos corações. Se eu quero estar parecido com o Senhor Jesus através da oração, se eu quero estar parecido com Cristo através dessa oração, vivendo essa intimidade, a mesma intimidade que o Senhor Jesus está vivendo e que o Senhor Jesus vivia naquele momento com Cristo, e que os discípulos gostariam muito de viver com ele naquele momento ali, eu preciso olhar para essa ordenança, para essa palavra de Paulo, e através disso trazer ao meu coração, trazer para a minha vida aquilo que ele está ensinando aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo 17. 1 Tessalonicenses
capítulo 5, versículo 17. Somente o versículo 17. Paulo vai fazer essas instruções finais à igreja de Tessalônica. Paulo vai dar umas instruções finais. Então lá no versículo 16 ele vai dizer: alegrem-se sempre. No versículo 18 ele vai dizer: deem graças em todas as circunstâncias. Ele vai fazer isso. Mas no versículo 17 ele vai dizer para a igreja, vai dizer para os seus discípulos a seguinte coisa: orem continuamente. Olha só isso. Paulo vai dizer: orem continuamente. Em outras traduções, ou quem sabe na sua tradução, vai estar escrito assim: orem sempre. Ou quem sabe em outra tradução vai dizer assim: orai sem cessar. Então, a gente percebe Paulo instruindo, a gente percebe Paulo mostrando aos irmãos daquele momento, para a igreja daquele momento, em que eles deveriam ter a disposição de orar continuamente, de orar sempre, de buscar sempre a palavra de Deus. O que Paulo estava tentando acender no coração do povo é que eles despertassem sempre no seu coração o desejo de estar orando. O que Paulo está acendendo aqui no coração do povo naquela época, para a igreja de Tessalônica aqui, é que eles deveriam acender no teu coração, eles deveriam colocar no coração deles o desejo de estar continuamente em oração. Pastor, mas isso que Paulo está dizendo é o quê? É 24 horas, continuamente 24 horas, você acorda de manhã e vai orando o dia inteiro? Meu irmão, se você consegue fazer isso, amém. Se você consegue estar o tempo todo nessa ligação, nesse contato, não consegue desligar, amém, tranquilo. Mas o que Paulo está querendo dizer é que não deixem de orar. É isso que Paulo está dizendo aqui. Olha, não deixem de orar. Orem. Se possível, quem sabe, orem como Daniel, 3 vezes ao dia. Busca o Senhor 3 vezes ao dia. Mas se não consegue, pelo menos orem diariamente. Então, Paulo está ministrando, está ensinando ao povo nesse momento, à igreja nesse momento, que eles precisavam diariamente, que eles precisavam continuamente estar orando. Ou seja, não pare de orar. Não deixe de orar. Não deixe de buscar a face do Senhor como nós devemos fazer. Percebem isso? Percebem o que Paulo está dizendo? E meu irmão, quando nós fazemos isso e quando isso acontece, nós ficamos mais perto de Deus, nós temos mais intimidade, nós abrimos o nosso coração e permitimos que o nosso Deus esteja conosco, atuando em nós. Quando eu oro continuamente, quando eu tenho esse encontro com Deus, quando eu tenho esse momento com o Senhor, quando eu tenho vivo esse maravilhoso momento com o Pai, eu começo a ter mais intimidade com Deus. Eu começo a ter mais intimidade com o Senhor, eu começo a ter mais intimidade com o Pai. E eu e você precisamos trazer essa dinâmica para a nossa vida, precisamos trazer isso para o nosso coração. Orar sempre e buscar o Senhor todos os dias. Orar sempre e buscar o Senhor todos os dias. A gente precisa fazer isso, a gente precisa trazer cada vez mais para nossas vidas. Agora tem que ter um cuidado aqui. A gente precisa ter um cuidado aqui. Precisamos tomar cuidado em não tornar essa oração algo repetitivo. Não tornar essa oração algo repetitivo, algo que se torne um mantra para muitos, algo que se torne algo muito repetitivo. E a gente, em vez de tornar isso uma oração, ela acaba virando uma reza. Não é isso, meus queridos, não é isso. Orar e falar com o Senhor é abrir o nosso coração, é rasgar o nosso coração, é pedir que Ele possa realmente ouvir os nossos clamores. E aí, quando eu faço isso, sem aquelas frases copiadas, aquelas frases prontas que geralmente a gente tem, né? As frases prontas, aquelas coisas todas, mas chegar na presença de Deus e falar cada vez mais com Ele. Pois bem, os discípulos dizem para o Senhor Jesus: Senhor, nos ensina a orar. Nos ensina a orar porque eu quero ter intimidade como o Senhor tem. Eu quero me sentir leve, eu quero sentir esse frescor, esse alívio quando eu falo com o Pai da mesma forma que o Senhor também está tendo. E aí quando a gente olha e sente esse desejo de realmente ser parecido com Cristo Jesus, e a gente pede para Ele nos ensinar, a minha atitude, e a atitude que eu preciso ter, e a atitude que você precisa ter, é a atitude de orar continuamente. Orar sempre, estar sempre na presença do Senhor Jesus.
E orar sempre é poder todos os dias chegar ao Senhor e fazer as suas necessidades conhecidas. É poder todos os dias se aproximar do Senhor e mostrar as suas fragilidades, mostrar aquilo que realmente está te machucando, aquilo que tem te doído, aquilo que você realmente precisa, é mostrar onde você precisa agir, onde o Senhor precisa agir na sua vida, especificamente, muitas vezes. Não ficar variando, mas especificamente, Pai, eu preciso que o Senhor haja aqui dessa forma, desse jeito, e faça isso, isso, isso. Né? A gente costuma dizer, às vezes a pessoa pede oração por nós, eu queria que você orasse pelo meu pai. Não, orar o que pelo teu pai? Ora por ele, Deus sabe. Não, o que teu pai precisa? Ora pela saúde, tá? Só pela saúde, qual é a enfermidade do teu pai? Meu pai está doente com câncer. Ok, então tá. Aí nós vamos lá orar. Senhor, abençoa o seu José, cura o câncer dele, aquilo que ele está acontecendo com ele, aquelas coisas todas a gente precisa falar para pai, pro nosso pai, né? Tira ele da bebida, Senhor Deus, tira o alcoolismo deles, faça ele sentir nojo, essas coisas específicas na nossa vida. A gente precisa aprender a fazer mais e mais isso. Agora, querido, existem algumas coisas que muitas vezes nos impedem de orar continuamente. Existem algumas coisas que muitas vezes nos impedem de orar diariamente, de orar sempre. E eu queria aqui hoje falar de duas dessas coisas. Eu queria hoje à noite aqui falar somente duas dessas coisas que nos impedem e que não permite muitas vezes que a gente possa orar continuamente e orar cada vez mais buscando a presença do Senhor. E a primeira coisa que eu queria compartilhar com você é sentimento de culpa. Sentimento de culpa. Ei, perceba bem então, deixa eu voltar lá atrás, quando nós olhamos para Paulo dizendo para a igreja de Tessalônica, orai sem cessar, orai continuamente, de acordo com como está na sua tradução aí, quando nós olhamos para Paulo dizendo isso, ele está dizendo, ele não está falando que você tem que passar 24 horas orando o tempo todo. Se você consegue, amém, beleza, mas o que ele está falando você precisa ter uma vida de oração. Você precisa falar com o Pai diariamente. Você precisa falar com o Senhor Jesus todos os dias. É isso que ele está dizendo. É isso que Paulo está ensinando. Pastor, eu não consigo 24 horas, mas eu consigo fazer como o Daniel, 3 vezes ao dia. Top, beleza. Mas eu consigo fazer mais de 3 vezes. Muito bem, pode fazer também. Lembre só de não cair no perigo, de não deixar que a sua oração se torne frases repetitivas, algo repetitivos. Fale com Deus aquilo que realmente está no teu coração. Tá bom, meu amado? Quando então eu quero viver essa vida e quero orar cada vez mais continuamente, quero estar na presença de Deus continuamente, existem algumas coisas então que não vai permitir ou que faz com que isso não aconteça na minha vida. Hoje então eu quero falar de duas dessas coisas. A primeira delas é o sentimento de culpa. Sentimento de culpa. Por quê? Sabe o que acontece muitas vezes? A gente hoje vai lá e falamos com o Senhor. E a gente sabe do nosso pecadinho de estimação, né? Nós temos lá o nosso pecado de estimação. Então hoje eu luto contra ele, amanhã eu luto contra ele, depois de amanhã eu luto contra ele, pum, caí. Como é que eu vou orar hoje, né? Eu caí em pecado. Meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu já não oro. Então eu pulo ali 2 dias, porque eu ainda estou com aquele sentimento de culpa, com aquele negócio do coração. Então já não oro de novo. Aí daí no 3º dia, beleza, eu já estou melhor, aí eu vou lá e busco a face do Senhor. Então eu oro mais aquele dia, eu oro depois, oro uma semana, 10 dias, 15 dias e caio no meu pecadinho de estimação. E aí então, de novo, aquele sentimento de culpa, e aí, eu não vou falar com Deus, aí eu fico 2, eu fico 3 dias, 4 dias, né? Aí então, um belo dia, eu preciso orar, Deus veio, me perdoou, eu tomei a decisão, agora sim eu vou lá, eu vou seguir firme, então eu oro mais 1 dia, 2 dias, 7 dias, 10 dias, 15 dias, 1 mês, aí eu, cai no meu pecadinho de estimação. Bom, agora já não é mais 3, 4 dias, eu vou ficar 1 semana sem falar com Deus, porque, poxa vida, eu venho caindo repetidas vezes nesse pecadinho, como é que Deus pode olhar para mim? Então, esse sentimento de culpa, muitas vezes vai fazer a gente sair dessa caminhada de oração contínua, vai fazer a gente sair dessa caminhada de oração contínua. E o que o Senhor espera de mim e de você? E o que o Senhor espera de mim e de você? Que a gente fique os 4 dias sem orar? Que a gente deixe esses dias, esse sentimento de culpa nos consumir e a gente fique todos esses dias sem orar? Não, eu não acredito nisso.
Se você for comigo no Salmo 51, versículo 17, se você for comigo no Salmo 51, versículo 17, você vai ver Deus ministrando uma palavra maravilhosa ao nosso coração. E essa palavra de Deus nos nossos corações não é uma palavra de desistência. Não é para você desistir de fazer as coisas, mas é muito pelo contrário. É uma palavra em que você reconhece sua falha, reconhece aquilo que você fez, reconhece o erro que você cometeu, e a partir daí você então busca essa transformação e busca essa mudança de vida. Olha só, Salmos número 51, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. É isso que Deus procura. E o que Deus está me dizendo? E o que a palavra de Deus me diz? Que quando eu vou buscar o Senhor com o coração quebrantado, com o coração contrito, Deus se agrada disso. Deus se agrada disso. E meu querido, você não precisa ficar esperando 4 dias, 5 dias, uma semana para fazer isso. Porque quando você comete o erro, quando você realmente dá espaço para o erro na sua vida, o Espírito Santo de Deus ministra automaticamente no seu coração e te mostra o erro que você cometeu. E aí você precisa se achegar ao Senhor com o coração contrito, com o coração quebrantado, com o coração totalmente pronto para receber de Deus a disciplina que você precisa receber, mas receber de Deus realmente a palavra que vai te restaurar. Quando erramos, quando cometemos algo que desagrada aquela pessoa que nós andamos juntos, quando nós fazemos algo que desagrada o próprio Senhor Jesus, ou as pessoas que nós amamos, na maioria das vezes o nosso desejo é fugir, é se esconder. Assim aconteceu com o casal no Jardim do Éden. Quando eles cometeram o erro, quando eles fizeram cometeram o erro deles no Jardim do Éden, o que eles fizeram? Eles se esconderam do Pai. Eles se esconderam de Deus, né? Se você já leu, ou se você não leu, vai lá ler, início de tudo lá, o livro de Gênesis, você vai ver, quando Deus entra no jardim, Deus começa a chamar eles se esconderam por vergonha do erro, do pecado, porque eles estavam nus e tudo aquilo outro lá, tudo aquilo que a gente já leu lá naquele texto de Gênesis. Então eles fugiram porque eles erraram. Assim é também comigo, assim também é com você quando nós cometemos esses erros aí. Então eu preciso te dizer, olhando para o texto de Salmo 51, versículo 17, não fuja, não se esconda, muito pelo contrário, se apresente a Deus com o coração quebrantado e contrito. E o que é um coração quebrantado e contrito? E o que é isso? Coração quebrantado é um coração que não luta, é um coração enfraquecido, sabe? É um coração que precisa de algo para seguir. É um coração que não fica lutando contra as coisas. Um coração quebrantado é um coração que se aproxima de Jesus Cristo e não fica lutando, dizendo, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo outro, o Senhor não vai me ouvir, o Senhor não vai fazer aquilo outro. Não, é um coração que chega lá totalmente sem força, sem lutar, sem fazer nada. Deus, eu estou aqui, precisando da sua ajuda. E um coração contrito é um coração arrependido, um coração que se sente mal pelo que fez. Sente mal pelo que fez. E agora deixa eu te dizer uma coisa. Se você realmente anda com o Senhor Jesus, se você realmente tem essa vida íntima com Cristo e tem vivido intimamente com Cristo, quando você comete algo de errado, o Espírito Santo ministra poderosamente no teu coração e você automaticamente se sente mal com aquilo que você fez. E aí, quando isso acontece, aqui o que Deus quer de nós, o que o Senhor Jesus quer de nós é que a gente chegue e se aproxime dele. Hoje eu não vou orar, eu cometi o pecado. Não, querido, hoje você vai orar. E na sua oração, com o coração quebrantado, com o coração contrito, ou seja, com o coração sem querer lutar. Sem querer lutar, mostrando ou tentando justificar o seu erro. Com o coração contrito, arrependido, com o coração que sabe que fez alguma coisa errada e que está se sentindo mal, você vai se apresentar ao Senhor e vai pedir perdão. E vai deixar que Deus possa curar essa ferida. E através disso você vai continuar seguindo. Porque até para fazer isso, você precisa se aproximar de Deus orando. É assim que deve ser o nosso procedimento com Deus. É assim que deve ser o nosso procedimento com o Senhor. Quando nós pedimos para Deus nos ensinar a orar, nós precisamos estar disposto a reconhecer também as nossas falhas, as nossas limitações e o quanto nós precisamos cada vez mais dele. Queridos, a culpa faz com que a gente deixe de orar.
A culpa faz com que a gente deixe de buscar o Senhor, com que a gente deixe de cada vez mais buscar a face do nosso Deus. Perceba, meu irmão, não deixe a culpa roubar o seu tempo com Deus. Não deixe a culpa roubar o seu tempo de oração com o Senhor. Não deixe a culpa roubar o seu tempo de devocional com o Pai. Não deixe a culpa roubar o seu tempo realmente de intimidade com o Pai. Se você realmente permitir que a culpa te roube isso, que a culpa tire de você esse tempo precioso com o Senhor, você não vai conseguir orar sem cessar. Você não vai conseguir orar continuamente. Você não vai conseguir buscar a Deus continuamente. E para isso a gente precisa se livrar de toda a culpa. Então o meu desafio para você é que você deve se apresentar ao Senhor com o coração quebrantado e contrito. Um coração quebrantado e contrito. Pois bem, nós sabemos então que quando nós queremos orar como o Senhor Jesus, quando nós queremos orar com essa intimidade com o Senhor Jesus, o mandamento de Paulo é que a gente precisa orar sem cessar. O primeiro mandamento que a gente olha aqui, né? A primeira coisa que eu ressaltei aqui nessa noite, orar sem cessar. E eu estou falando para você que quando você realmente decide ter esse tempo de comunhão, orar sem cessar, há algumas coisas que podem dificultar essa sua caminhada. E hoje de noite eu quero falar de duas. A primeira delas é sentimento de culpa. E a segunda e a última aqui nessa noite, para a gente poder encerrar aqui lindamente. A segunda é a negligência. A negligência. Quero te convidar a você ir a Deuteronômio capítulo 6. Vamos lá em Deuteronômio, bem lá no início, né? Vamos vir Gênesis lá. Você vai vir, né, Êxodo, Números, Levíticos, aquele tudo ali, e vai chegar em Deuteronômio lá, tá? Deuteronômio, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 12, tá certo? Versículo 10, versículo 12. Orar não é semelhante a lavar seu pátio, o qual é bom, mas não completamente necessário. Oração é um sinal de que sua alma está viva, que a sua fé tem um impulso, que você não está morto, que a tua fé está viva, que você realmente está vivendo na presença de Deus. Da mesma maneira que os filhos ingratos caem no hábito de sempre receber de pais generosos sem agradecer, nossa vida de oração pode sofrer dessa negligência. A gente pode cair nessa loucura de estar recebendo e entrar num automático de sequer poder agradecer e esquecendo daquilo que Deus é para cada um de nós. Lá no livro de Deuteronômio nós vamos ver uma exortação para que a gente não seja negligente, para que a gente não esqueça, para que a gente não deixe de perceber o quanto Deus realmente tem nos amado e o quanto Deus realmente tem feito por cada um de nós. Então, capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 12, vai dizer assim a palavra do Senhor. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Dar a vocês terra com grandes e boas cidades que vocês não construiriam, com casas cheias de tudo o que há de melhor, de coisas que vocês não produzirão, com cisternas que vocês não cavarão, com vinhas e oliveiras que vocês não plantarão. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. O versículo 10 e 11 vai mostrar as bênçãos e tudo que eles realmente vão receber quando eles chegarem naquele lugar aonde Deus prometeu para eles. Mas o versículo 12, ele vai ressaltar: tenham cuidado. Não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Não esqueçam isso, não esqueçam de agradecer, não esqueçam de reconhecer, não esqueçam realmente daquilo que o Senhor fez pelas suas vidas. A gente não pode esquecer. E, meu irmão, uma das coisas que pode fazer com que eu e você deixemos de orar continuamente, ou pelo menos esquecermos de poder agradecer, de buscar o Senhor para poder
agradecer a Ele por tudo que Ele fez, é cair no esquecimento daquilo que Deus é para cada um de nós. Cair no esquecimento daquilo que Deus fez, aquilo que Deus tem feito. Aí, quando nós esquecemos isso, nós começamos a adiar as coisas, né? Hoje eu não vou orar, não aconteceu nada, então hoje eu não vou orar, amanhã também parece que não aconteceu nada, eu não vou orar, e assim vai indo, daqui a um pouquinho nós já não estamos mais orando. Mas a verdade é que Deus sempre tem feito algo. A verdade é que Deus sempre tem feito algo nas nossas vidas. Eu sempre, quando eu tenho o meu tempo de oração, quando nós estamos orando com alguém, eu sempre falo, Deus, muito obrigado, porque hoje eu pude sair da minha casa, entrar no meu carro, ir até o meu trabalho, voltar do meu trabalho, chegar na minha casa e não aconteceu nada. Mas no dia de hoje, quantas pessoas morreram num acidente de trânsito? Nos dias de hoje, quantas pessoas não conseguiram chegar no seu trabalho? Nos dias de hoje, quanto pai de família não está voltando para sua casa? Quantos filhos não vão voltar para sua casa? E a gente precisa parar para olhar para tudo isso e perceber o quanto Deus realmente tem nos abençoado e o quanto Deus tem feito nas nossas vidas. Nos dias de hoje, quantas pessoas estão procurando uma porta de emprego e eu tenho a minha? Nos dias de hoje, quantas pessoas estão com seus familiares enfermos e eu estou com a minha família toda em casa? Sabe, meu irmão, eu fico lendo nos noticiários e fico vendo, né? Nesse Natal, muitas pessoas vão passar longe do seu ente querido, muitas pessoas vão passar longe dos seus parentes, ou muitas pessoas não vão ter o parente que perderam no meio dessa pandemia, perderam no Covid. Mas quando eu olho para minha família, quando eu olho para minha casa, eu vejo que, além de não ter perdido ninguém pelo Covid, eu não vi ninguém ainda estar enfermo com o Covid. E isso é motivo para agradecer a Deus. Isso é motivo para louvar o nome do Senhor Jesus. E eu não posso ser negligente ao ponto de deixar de lembrar aquilo que Cristo Jesus está fazendo comigo, está realizando na minha vida, está realizando no nosso meio. O líder dos israelitas no Antigo Testamento sabia que este povo tinha o mesmo problema de esquecer aquilo que Deus fez, de esquecer o Deus que tirou eles da escravidão. Ele esqueceu como Deus tinha o resgatado e cuidado. Esqueceu que Deus era sua vida e sem ele não iriam existir. Um pouco antes de morrer, Moisés aconselhou o povo: tenham cuidado de não esquecerem de Deus, que os tirou do Egito, que os tirou dessa escravidão. Querido, não se pode esquecer de quem é Deus, não se pode esquecer do que ele já fez, não se pode esquecer de como ele fez, como ele faz, daquilo que ele ainda pode fazer em nosso meio. Não podemos esquecer disso. Não podemos cair nessa negligência de esquecer o que Deus tem feito na nossa vida, de esquecer o que Deus tem feito por mim, de esquecer o que Deus tem feito por você. Pois se assim fizermos, deixaremos de buscar o Senhor, deixaremos de orar, deixaremos de ter vida de oração e a nossa oração, que deveria ser contínua, não acontecerá mais. Então eu deixo para você nessa noite essa palavra, essa ministração, esse algo de Deus para você. Orem continuamente. E se porventura essas duas coisas te rodarem, querendo tirar de você o desejo de orar continuamente, lute contra isso. Trabalhe esse sentimento de culpa, reconheça o quanto Deus fez para você e usufrua desse momento maravilhoso com Deus. Olhando para esses desafios, olhando para aquilo que a palavra de Deus nos ensina e olhando para tudo isso que a Bíblia tem para mim e para você, eu quero orar com você. Quero clamar a Deus, quero buscar o Senhor junto com você, eu quero pedir que o Senhor possa te abençoar, te fortalecer, tirando de você todo o sentimento de culpa, tirando de você realmente todo o esquecimento de quem é Deus e aquilo que Deus já fez por você. Tá certo? Vamos orar juntos? Vamos buscar o Senhor juntos. Pai querido, no nome de Jesus, precisamos do Senhor aqui. Precisamos do Senhor na nossa vida, precisamos do Senhor na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, na nossa história precisamos do Senhor, Pai. E pedimos, Deus querido, que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, que o Senhor nos ensine, Senhor Deus, como fazer as coisas, que o Senhor realmente tire de nós todo o sentimento de culpa, que o Senhor tire de nós toda a falta de reconhecimento de quem és Tu, de tudo que o Senhor tem feito, de tudo que o Senhor fará para cada um de nós. Ó Deus, que a gente não venha esquecer do Seu poderio,
Que a gente não venha esquecer da sua graça, da sua misericórdia, Pai. E que a gente possa, Deus, lembrar continuamente tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Abençoamos essa casa, nós abençoamos esse lar, essa família, nós abençoamos, Pai amado, esse querido, essa querida, Pai. Nós pedimos que o Senhor possa ministrar no coração deles e que eles possam ter vida de oração contínua e de intimidade com o Senhor, Pai. No nome santo de Jesus nós oramos. Amém, 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 amém. Que Deus possa abençoar a tua vida, querido. Que Deus possa abençoar a tua casa, abençoar a tua família. Que Deus possa abençoar você e possa ministrar poderosamente cada vez mais na sua família. Um grande abraço, que a gente possa se encontrar e que a gente possa estar juntos aí nos próximos domingos. Deus abençoe você. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar